Gostaria nesta manhã de dar continuidade às nossas preleções sobre o tema Viva a Vida. Começo de ano é muito bom, né? Falar sobre vida, falar sobre recomeços, é o tema desta noite, tá? Recomeços vai ser o tema de hoje à noite. Então abre a sua Bíblia na carta de Tiago. E não espere um sermão muito mansinho não, porque Tiago não é mansinho, tá, gente? Então se a gente começa com Tiago, vocês já sabem que não vai ser aquela mensagem de água com açúcar, né? Quero falar nesta manhã sobre autossabotagem. Você sabe o que é autossabotagem? Vamos pensar um pouco nesta manhã sobre isto. Carta de Tiago, capítulo 1. A começar no verso 2, nós estenderemos até o verso 8. Carta de Tiago, capítulo 1, versos 2 a 8. Ouçam. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Bom, Tiago, autor desta carta, é o irmão do Senhor. Jesus tinha alguns irmãos, a tradição atribui que sejam filhos de José, não sabemos a realidade a respeito disso, talvez sejam irmãos mais novos que Jesus, há diversas interpretações. O fato é que este homem, ele teve uma experiência com Jesus depois de Jesus haver ressuscitado. Paulo diz, e depois de ter aparecido aos irmãos, apareceu também a Tiago e a mim por último. E nessa conversa de Jesus ressuscitado com Tiago, Tiago entregou sua vida a Deus. E Tiago se tornou um líder da igreja. Lá em Atos capítulo 15, ele é o presidente do concílio. Ele é o dirigente da igreja em Jerusalém. E Tiago escreve esta carta a uma comunidade judaica. Nós sabemos disso por causa das expressões que ele usa e da maneira como ele usa o texto bíblico. E Tiago, ele procura escrever a sua carta fazendo uma espécie de imitação dos escritos sapienciais do Antigo Testamento, ou seja, os escritos de Provérbios e Eclesiastes. Então, Tiago é uma leitura meio truncada, não é muito fluídica, porque não existe uma temática dominante, ele vai trocando de assuntos. E de repente, do nada, ele está falando uma coisa, começa outro assunto, é típico de Provérbios e Eclesiastes fazer esse jogo de assuntos. Mas esse texto em especial, do 2 até o 8, ele está falando de um assunto só, embora a gente tenha dificuldade de perceber isso. Tiago está falando sobre como nós devemos proceder diante de duas situações específicas na vida. A primeira situação é diante das provações. Quando nós lemos esta palavra e nós entendemos o seguinte: a vida, ela é como uma corrida, e não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida de muitos quilômetros. Mas diferente de uma maratona qualquer, a vida é uma corrida de obstáculos. Além de ser uma maratona, imagina uma maratona de obstáculos. E na medida em que vamos avançando, o que nós percebemos é que a vida é marcada por momentos de calmaria, quando os ventos estão soprando tranquilo e o nosso barco está caminhando suave em águas tranquilas. Mas de tempo em tempo,
nós somos açoitados. Literalmente, parece que do nada alguma coisa acontece, tira o nosso sossego, a nossa paz. E nós somos imediatamente lançados numa provação. E o Novo Testamento faz um intercâmbio entre provação e tentação, porque às vezes a gente não consegue discernir exatamente o que está acontecendo. Porque em meio a uma provação podemos estar sendo tentados, em meio a uma tentação também estamos sendo provados. Ele diz, olha, quando acontecer algo assim, considerem isso motivo de grande alegria. Porque o natural é que nós fiquemos tristes, acabrunhados, sentindo-nos injustiçados às vezes. Por que eu estou sendo provado? Digamos que você vai tirar uma carteira de habilitação. E aí então você chega lá, faz algum tempo já que eu tirei a minha, vou ter que renovar esse ano. Você tem que fazer alguns testes, não é verdade? Faz o teste lá de ver, aí aparece um negócio que pisca, vai trocando a luz, você vai dizendo se é vermelho, amarelo, verde, e toca tão rápido, você vai... ver. E aí tem um lance lá de você puxar um negocinho no chão também, né? Uma vez eu puxei assim a moça, mais força, né, moço? Que eu acho que o que eu puxei lá não dava nem para trocar marcha, né? Falei, tá bom. Aí eu puxei assim, ela falou, agora sim. Convenceu. Vejam vocês que se você está em provação, é porque você está num processo de aperfeiçoamento. Percebeu a lógica que o Tiago está dizendo? Se você não está em provação, é porque você não está sendo aperfeiçoado. Mas se você está sendo provado, você está sendo provado para ser melhorado. Dia 27 de manhã, vou fazer uma propaganda aqui, vamos ter uma mensagem ensinada, ok? Baseado em Jeremias 17. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre ser provado. Então esse texto vai ficar lá para o Jeremias 17 também. Mas além dessa circunstância de provações, Tiago fala, olha, quando você estiver sendo provado, esteja feliz porque o seu caráter está sendo, de alguma maneira, melhorado. A sua fé vai produzindo em você perseverança. Essa perseverança, tendo uma ação completa, torna você maduro e íntegro. Maturidade e integridade é a finalidade de Deus ao colocar-nos em provação. Deus não nos coloca em provação à toa. Ele quer produzir em nós maturidade e integridade. Mas e quando não estamos sendo provados? O que nós devemos fazer? Como nós devemos reagir a essas situações em que não estamos provados, em meio às calmarias da vida? Tiago diz, olha, nestas horas, peça a Deus sabedoria. Então, se estiver sendo provado, fica feliz, contente sabendo que Deus está aprimorando o seu caráter. Se você não está sendo provado, peça sabedoria. Peça sabedoria a Deus, porque Deus dá sabedoria liberalmente. Ele tem maior prazer em dar sabedoria. Se tem uma coisa que você pode pedir a Deus com certeza de que você receberá, é sabedoria. Tiago está dizendo, pede sabedoria, Ele lhe dará sabedoria. Mas não a sabedoria filosófica, ok? É aquela sabedoria que ajuda você a tomar decisões no dia a dia. É aquela sabedoria que faz você perceber o momento de falar e o momento de calar. O momento de concordar e o momento de discordar. O momento de levar adiante um assunto, o momento de fazer morrer o assunto. Aquela percepção de o que fazer nas circunstâncias dadas. Como proceder nessa situação? O que dizer aqui? O que não dizer? Como contornar essa situação? Como tornar essa tempestade algo mais tranquilo? Como eu vou enfrentar essa dificuldade? Como vou abordar este assunto? Esta é a sabedoria que Tiago está dizendo no verso 5. Peça a Deus e Deus dá livremente, de boa vontade, até um pleonasmo aqui, né? Livremente, de boa vontade, ele será concedida. Mas aí ele faz uma ressalva, e é essa ressalva que eu quero chamar a atenção de vocês nesta manhã. O sermão não começou ainda, tá, gente? É só a introdução. Ele diz assim, peça com fé.
Se você vai pedir sabedoria para Deus, não pede assim, aí Deus, dá uma sabedoria aí. Não, peça com fé, acreditando que ao pedir aquilo que você está pedindo, sabedoria para viver de maneira sábia, para viver tomando decisões acertadas, para você realmente conseguir alcançar os objetivos que você tem na sua vida, peça com fé, em nada duvidando. Por quê? Duas razões eles apresentam para nós. Porque quem duvida é como onda do mar. É inconsistente. Vem aquela onda enorme, parece poderosa, vai invadir, vai destruir, e de repente ela bate e se desfaz. Não tem aquela consistência. É algo volúvel, é algo que vem e vai, está mudando constantemente. Aquele que duvida é como onda do mar. Mas ele diz, não somente como onda do mar levada e agitada pelo vento. Essa pessoa que duvida, ela tem uma mente dividida. Verso 8. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. No grego a expressão mente dividida e é instável é uma palavra só. Tiago usa a palavra dipsikos. Di é dois. Psique é alma, mente, intenção, disposição, inclinação. Essa palavra é diversificada, mais regularmente usada como alma. Dipsiquia. Já ouviu essa palavra? Mas você vai saber o que é isso. Dipsiquia é exatamente ter uma mente dividida. É querer uma coisa e ao mesmo tempo querer o contrário. Eu quero emagrecer. E aí então eu já tomei algumas deliberações na minha vida e eu não vou tomar refrigerantes. E eu mantenho esse pensamento até eu ouvir aquele barulhinho do refrigerante sendo aberto. Aí então nessa hora minha mente que estava firme dizendo não, diz sim. E daqui um pouquinho eu estou tomando um copo, 2 copos, 3 copos, o refrigerante inteiro. Faz sentido? Isto é dipsiquia. Isto é ter duas mentes. Todos nós sofremos disso. Todos nós em algum momento estamos certos de que queremos aquilo. Mas de repente aparece uma opção nova. E nos vemos já pensando de maneira diferente. Eu ilustro um dia que eu estava com o horário marcado de ir para a academia, né? E coloquei o tênis, coloquei o short de academia, a roupa da academia, estava indo para a academia, passei na sala, e aí então a televisão estava ligada e estava jogando Barcelona e Real Madrid. Vocês acham que eu fui para a academia? Eu assisti Barcelona e Real Madrid com a roupa da academia. Dipsiquia. Quão dipsíquico nós somos? Quantas vezes isso acontece em nossa vida? A dipsiquia está na base das nossas autossabotagens. A palavra sabotagem é uma palavra francesa. Sabot é tamanco. Sabe o tamanco? Tem que explicar para o pessoal mais jovem. Tamanco, gente, era tipo uma sandália de madeira que algum tempo atrás as mulheres costumavam usar. Os homens também. Os homens também usaram tamancos. Eu lembro dos meus irmãos mais velhos. Eu não usei aquele negócio, né? Minha época já não tinha mais tamanco. Mas meus irmãos mais velhos andavam de tamanco, acredita? Coisa mais meiga, né?
E as mulheres usavam tamanco naquela época também. Hoje até usa também, né? Às vezes. Tem de madeira. E as mulheres, elas trabalhavam nas fábricas. E às vezes as condições estavam ruins. E elas, para protestarem contra as condições ruins e para adiantar a saída, às vezes sexta-feira, quer ir numa festa, a máquina não para, o patrão não dá folga, elas pegavam e jogavam um tamanco dentro da máquina. Por isso a palavra sabotagem significa jogar o tamanco na máquina. Aí a máquina emperrava, parava-se tudo, todo mundo ia para a festa, feliz da vida. Isso é sabotar, significa prejudicar outro com uma ação intencional nossa. O problema é quando nós somos os nossos próprios sabotadores. É quando a gente sabota a gente mesmo. Jean-Jacques Rousseau, ele levantou uma tese dizendo assim: cada animal tem o seu predador. Esse predador ele chama de o lobo, né? E o homem, o lobo do homem é o próprio homem. Então o seu lobo é você mesmo. Ele fala no coletivo, evidentemente. Eu estou falando no particular. Muitas vezes, eu vou dizer algo que para vocês já é óbvio, mas eu quero ressaltar. Muitas vezes, o grande prejudicador de mim sou eu mesmo. Mas a gente tem a mania de colocar a culpa no outro, né? Tem uma camisa que um dia quase que eu comprei, é do Simpson. Ele dizia assim: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Eu gostei dessa frase, é boa, né? A culpa é minha, mas eu coloco em quem eu quiser. Então, às vezes nós temos essa ideia. Nós sabemos que a culpa é nossa. Mas como é bom ter alguém em quem a gente colocar culpa, né? Às vezes no cônjuge, às vezes no filho, na filha, às vezes no amigo, às vezes no colega de trabalho. E a gente vai deixando de reconhecer um fato. Na maioria das vezes, quem está prejudicando a nós somos nós mesmos. E ele está dizendo aqui, esta pessoa que não consegue a sabedoria de Deus e está em dúvida, é uma pessoa que está constantemente mudando de pensamento. Então a razão das frustrações dela, a razão dela não ser sábia em suas decisões, é porque ela é seu próprio lobo, está sabotando-se constantemente. Essa palavra dipsiquia, ela só acontece 2 vezes na Bíblia. Aqui em 1:8, quando o conselho de Tiago é peça sabedoria. Então, se você se identifica de psíquico, o conselho de Tiago é peça sabedoria. A outra ocasião é em 4:8. Em 4:8, Tiago não é nada polido, ele diz assim: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, é para nós, viu, gente? Limpem as mãos, e vocês de psíquicos, purifiquem o coração. E vocês que têm 2 mentes, purifiquem o coração. Parece que Tiago está dando uma pista para nós. Ele está dizendo que uma das causas de nós termos mente dividida, queremos uma coisa, outra coisa, é porque nosso coração não está puro o suficiente. Tendo sido purificados, nós ainda estamos permitindo que os nossos corações sejam contaminados. Contaminados por quê? Pelo quê? Quero falar sobre algumas causas deste fenômeno chamado dipsiquia, mente dividida. Quero apresentar-lhes 3 causas e, ao final, propor uma solução. Trazer-lhes uma resposta sobre o que fazer se eu me vejo assim, tendo mente dividida. A primeira causa tem a ver com indefinições. A segunda causa tem a ver com amores mal direcionados. E a terceira causa tem a ver com a confusão entre querer, poder e dever. Vamos para a primeira causa, indefinições. Vamos comigo em Romanos 7? Vamos ver o que Paulo tem a dizer a respeito disso. Paulo escreve de sua experiência
E a partir do verso 15 até o verso 19, ele diz o seguinte, Romanos 7, 15 a 19. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Bem-vindo ao clube. Paulo também está no mesmo barco que nós, ou pelo menos esteve. Ele está dizendo, eu não entendo. Por que eu faço o que eu não quero e não faço o que eu quero? Por quê? O que está acontecendo comigo? Você não se perguntou assim? Eu me pergunto constantemente, por que eu estou fazendo isso? Paulo está dizendo, eu não entendo. Por que eu estou fazendo o que eu odeio e não o que eu desejo? Aquilo que me atrai, eu estou rejeitando. Aquilo que deveria me atrair. E aquilo que deveria me afastar é exatamente o que me atrai. Porque eu estou tendo esse sentimento. Você põe um pedaço de carne diante de um cachorro, que é carnívoro, ele vai lá e come, né? Eu estou falando cachorro mesmo, gente, né? Cachorro luluzinho. Cachorro luluzinho, você dá tomate, você dá alface, eles comem. Mas falando cachorro raiz, você coloca um alface na frente dele e fica olhando para a tua cara dizendo, tu é besta, é? O animal, ele tem a natureza que atrai umas coisas e não outras, não é verdade? A gente não. A gente fala assim, eu vou comer alface, mas aí aparece uma picanha, a gente está na picanha. Não é verdade? Ou não? Eu não sei, eu não entendo, Paulo está dizendo. Se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. Porque a lei está dizendo claramente para eu não fazer isso. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. E aqui Paulo, evidentemente, está falando do âmbito ético, moral. Mas não somente no âmbito ético e moral, mas em todas as áreas da vida, sejam aquelas ações que não necessariamente envolvam um pecado, ou tem a ver com um progresso em santidade, mas decisões na vida. Quantas vezes nós estamos por decidir por aquilo e de repente nos vemos decidindo exatamente o contrário? É como se entrássemos numa loja, e aí então naquela loja tem diversas coisas, nós fôssemos lá com a intenção de comprar X e saísse dali com Y, Z, A, B, C e D, menos o X. Já aconteceu com você? Ou então entrar e falar assim, hoje eu não vou gastar nada. E aí o cartão de crédito vai... Quantas vezes nós fazemos isso? E por que fazemos isso? A razão é a seguinte, nós temos muitas vezes diante de nós uma indefinição crônica. A gente verdadeiramente não sabe o que quer. Você sabe o que você quer? Você já foi num hotel chique, assim, onde o almoço tem cardápio mais variado possível? Tem carne, tem peixe, tem diversas opções. E aí você chega ali e você fica assim, e agora? Por que você fica ali perdido, igual barata tonta, andando para lá e para cá? É porque você não definiu exatamente o que você quer. Porque se você disser assim, hoje eu vou comer peixe, você vai passar pelo setor que não tem peixe direto, né? Você vai no peixe, porque está definido. Algo já está decidido dentro de você. Então você já sabe o que você quer e você vai na direção daquilo que verdadeiramente você quer. Mas o problema é que muitas vezes nós falamos que queremos uma coisa, quando na verdade lá dentro estamos querendo outra coisa. Vou compartilhar uma frase de Jonathan Edwards, vou dar um tempinho para vocês pensarem, vou tentar explicar para vocês. Jonathan Edwards disse:
Aquilo que é dito ser querido, porém não buscado, não foi de fato querido. Vamos lá? Aquilo que é dito ser querido, porém não buscado, não foi de fato querido. Entenderam? Eu quero tanto aprender a nadar. Mas e aí? Você já foi lá na lagoa nadar, tentar nadar, aprender a nadar, conversou com alguém que sabe nadar, matriculou-se numa academia de natação? O que você fez? Não fiz nada. Então você não quer aprender a nadar. Eu quero tanto fazer aquele curso. Você se inscreveu? Não. Você não quer coisa nenhuma. Porque se você não deu passos na direção daquilo que você está dizendo que você quer, você verdadeiramente está dizendo para você e para todo mundo: eu não quero. Pastor, eu quero ler a Bíblia esse ano. Já começou? É que eu não tenho ainda um plano. E você procurou em algum lugar? Você tem Bíblia no seu celular? Tenho. Lá na sua Bíblia tem um plano. Não sabia. Ficou sabendo agora. Resolvido o seu problema. Vá em paz. Lê a Bíblia, criatura. Se você está dizendo assim: eu quero, mostre o que realmente você quer, indo atrás do que você quer. Caso contrário, você não quer. Uma vez eu estava lendo um livro, e aí o autor falou uma coisa que eu tive que parar, fechar o livro. Sabe aquela pancada? Aquele soco do Mike Tyson no estômago. Eu parei, fechei o livro e falei: meu Deus, olha o que esse cara disse. Ele disse assim: o navio que foi para as rochas estava com a sua proa voltada para elas. O navio que foi para as rochas estava com a sua proa voltada para ela. E a culpa não é do navio. A culpa é de quem estava pilotando o navio. E esse navio é a sua vida. Se a sua vida está indo para as rochas, procure saber quem está no timão. E se é você que está no timão, o culpado é você. Porque o navio não vai em direção às rochas se a sua proa não estiver voltada para as rochas. Se a sua vida está indo assim, é porque alguém direcionou sua vida nessa direção. E é muito provável que esse alguém é você. Eu tenho quase certeza que é você. Às vezes, nós tomamos diversas decisões na vida. Mas essas decisões são fracas. Porque nós não definimos que tipo de vida nós queremos viver. Defina. Decida. Porque para aquela pessoa que não tem um destino, qualquer caminho vale. Mas para quem tem um destino, sabe a direção a ser seguida, sabe para onde vai. Em segundo lugar, a autossabotagem é provocada por amores mal direcionados. Eu quero ir com vocês para 1 João capítulo 2. Dos versos 15 a 17. João diz, 1 João 2, 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu estou estudando o filósofo Aristóteles. Ele diz que o fim último da vida humana é a felicidade. Mas é um tipo de felicidade que a gente não entende, porque a palavra não expressa exatamente o que a gente pensa hoje. Só que quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre uma coisa interessante: nós fomos feitos para amar.
E quer queira ou não, você ama sempre. Você é um amante incorrigível. Amante no sentido, aquele que ama, tá, gente? Não no sentido pejorativo. Você está sempre amando. A grande pergunta que você precisa fazer é: o que ou quem eu estou amando agora? Com que intensidade? Por quê? Nós amamos sempre. Nós somos feitos para amar. Deus nos fez por amor para amarmos. E aí então a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus porque Deus nos amou. E a mesma Bíblia que diz que devemos amar a Deus porque Deus nos amou, também diz: não amem o mundo. E o mundo aqui não é necessariamente o que está fora dessas quatro paredes. O mundo é o sistema. O mundo é o modo de vivência contrário aos valores de Deus. John Stott traduz a palavra cosmos como a sociedade que está constantemente revoltada contra Deus. E esta sociedade, ela pode perfeitamente estar permeando os nossos valores e pensamentos aqui, dentro dessas quatro paredes. Porque o mundo não é lá Casas Bahia, a não sei o que lá, as outras coisinhas que estão oferecendo coisas para você. O mundo é exatamente essa maneira de enxergar a vida sem Deus. Ou pelo menos sem levar Deus em consideração. E ele diz: não amem o mundo, porque o que há no mundo, as coisas que há no mundo, ele numera 3 coisas que há no mundo. Ele chama de concupiscências ou cobiças, desejo forte e dominante. A palavra grega epitimia significa aquele desejo que domina e direciona a vida das pessoas. E esses 3 desejos podem ser entendidos como o desejo de fazer, ter e ser o que Deus não quer que façamos, tenhamos ou sejamos. Simples assim. Eu amo o mundo quando eu quero ter o que Deus não quer que eu tenha. Eu amo o mundo quando eu quero fazer o que Deus não quer que eu faça. Eu amo o mundo quando eu quero ser o que Deus não quer que eu seja. E como é que eu amo a Deus? Quando eu faço o que Deus quer que eu faça. Quando eu tenho o que Deus quer que eu tenha. Quando eu sou o que Deus quer que eu seja. Por isso nós estamos constantemente entre amar a Deus ou amar o mundo. A quem nós vamos amar? Vamos para Tiago 4. Voltando um pouquinho a Tiago. João é mansinho, né? Tiago não é muito não, viu, irmãos? Tiago é nervosinho. Eu acho que ele estava com alguma pendência com essa igreja. Tiago 4, versos 1 a 4, ele diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? As cobiças que João está falando lá é exatamente a mesma coisa aqui, as epitimias. Essas paixões que guerreiam dentro de vocês, que ora querem isso, ora quer aquilo, às vezes a mesma coisa, e as coisas são contrárias. E nos sentimos divididos? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. E por quê? Porque vocês vivem a lutar e fazer guerras. Vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Misericórdia, né? Agora olha o verso 4. Adúlteros. Pesada essa palavra. O tradutor não tinha alternativa, essa é a palavra mesmo, viu? Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Precisamos definir, ou amamos a Deus, ou amamos o mundo. A razão por que muitas vezes estamos constantemente mudando de pensamentos, porque nos vemos, nos pegamos de psíquicos, instáveis, tendo 2 mentes, é porque às vezes nós queremos amar a Deus e ao mesmo tempo amar o mundo.
E Tiago está dizendo, esquece. Não dá. É impossível. Amor mal direcionado faz com que fiquemos oscilando, ora desejando uma coisa, ora desejando outra. Ora querendo ser santo, ora querendo estar enxafurdado nas práticas pecaminosas do mundo. Aí não dá. É proverbial a oração de Agostinho. Senhor, dá-me castidade, mas não agora. Agora não, o senhor espera aí. Quando eu tiver uns 60 anos, nada contra 60 anos, né? Mas 60 anos foi a idade que ele morreu. É isso mesmo que nós queremos? Queremos santidade, mas não agora. Senhor, me dá intimidade contigo, mas deixa eu pecar mais um pouquinho. Segura a ponta aí. Desejamos algo e o contrário ao mesmo tempo e nos sentimos constantemente afligidos por termos uma mentalidade dividida de psiquia, amor mal direcionado. 1 João 2,17 ele diz, o mundo passa. E também a sua concupiscência, suas cobiças. Mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amar a Deus e fazer a vontade de Deus é a mesma coisa. Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. João 14, 21. Falamos da indefinição. Precisamos definir o que realmente queremos. Quais são os nossos valores. Falamos de amores mal direcionados. E a terceira e última causa que eu quero apresentar nesta manhã está em 1 Coríntios 6, versículo 12. Paulo havia superado essa dificuldade e ele já sabia exatamente que ele deveria querer e o que ele não deveria querer. Que embora às vezes pudesse querer o que quisesse, ele deveria querer o que Deus quer realmente que ele queira. 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Paulo tomou uma resolução na vida dele. Paulo sabia muito bem que ele era uma pessoa livre. Em Cristo Jesus nós somos livres. Mas somos livres para escolher aquilo que agrada o coração de Deus. Porque se escolhermos aquilo que não agrada o coração de Deus, nós perdemos a nossa liberdade. Porque o pecado é um escravizador. E o salário do pecado é a morte. A razão por que às vezes temos mente dividida é porque nós confundimos querer com poder e dever. Você pode querer qualquer coisa, já parou a pensar nisso? Você pode querer voltar no tempo, não pode? Pode ou não pode? Pode. Agora, você pode voltar no tempo? Alguns dizem, há controvérsias, né? Você pode, por exemplo, querer entrar no fogo. Não pode? Há um incêndio lá, você pode querer entrar lá. Agora, você pode entrar lá e sair sem estar uma queimada legal em você? Não, né? Então, você deveria não querer entrar no fogo. Você pode se lançar num precipício, abrir os braços igual um condor. Você pode, você vai fazer isso só uma vez na vida, viu, gente? Mas você pode. Eu não aconselho você a fazer, mas você pode. Não tem nenhuma lei na Constituição brasileira dizendo está proibido a todo cidadão brasileiro se jogar do precipício. Tem alguma lei assim? Não, né? Seria ridículo proibir uma coisa dessa, né? Você pode, mas não deveria. Sabe por que não deveria? Porque você não voa como um condor.
Você vai nadar no mar. Mas você não pode fazer igual a Aquaman, né? Ir lá no fundo, passar dias e dias lá embaixo como se fosse um tubarão, porque você não é um tubarão. Você pode querer, você pode até tentar fazer, mas com certeza o preço que você pagará não compensa querer o que você quer. Porque queremos aquilo que pode custar-nos a própria alma. O que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Jesus está perguntando. Por que eu vou querer algo que eu sei que me será prejudicial? Ah, eu queria tanto fumar um baseado. Posso querer ou não posso? Todo mundo, pastor querendo um baseado, né? Posso querer. Só que eu deveria. Os irmãos vão aprovar ou não? Aí está todo mundo contra. E por que não deveria? Está escrito na Bíblia? Não, não está escrito na Bíblia, irmãos. Não tinha maconha na Bíblia. Vamos diminuir então. O pastor pode fumar? Agora eu posso querer fumar, não posso querer fumar? Agora eu deveria fumar? Vamos ser honestos. Seria bom para mim, para o meu pulmão, para a minha saúde? Então eu tenho que tomar a decisão de acordo, não com o que eu quero, não com o que eu posso, mas com aquilo que verdadeiramente devo. O que a razão diz? Immanuel Kant disse: você deveria agir de tal maneira que sua ação sendo feita por todos os homens tornará a humanidade melhor. Ponto final. Sabe o que eu não devo matar? A razão diz, porque se todos os homens matarem, a humanidade morre. Fez sentido? Por que eu não devo mentir? Kant diz, já pensou se todo mundo mentir? Como seria a vida se todo mundo mentisse ao mesmo tempo, sobre tudo, sobre todos, a vida se tornaria insuportável. Por que não devo roubar? Já pensou todo mundo roubando todo mundo? Kant está dizendo, faça aquilo que, se todo mundo fizer, a humanidade se tornará melhor. Razão. E o que a revelação diz? Por exemplo, vingança. A razão diz que se você levar o olho por olho ao pé da letra, todo mundo ficará cego, né? Olho por olho, dente por dente, nariz por nariz, e assim vai. A humanidade em pouco tempo estará destruída. Agora o que diz a revelação? Jesus disse, não vos vingueis a vós mesmos. A vingança pertence a Deus. E um velho ditado diz que a vingança nunca é plena, né? Nunca verdadeiramente é plena porque ela desencadeia outras. E você nunca consegue resolver verdadeiramente o problema pela via da vingança. Posso me vingar? Posso. O camarada me deu uma fechada no trânsito, eu vou lá e dou outra fechada nele. Estou infringindo a lei, não estou? A lei pode me pegar e pode me prejudicar, com certeza. Mas não tem nem condições da lei me proibir de fazer essas coisas no sentido de eu não conseguir fazer. Só que uma vez feito, ela pode coibir no sentido de punir-me por ter feito. Eu devo fazer isso? Esse dia eu estava em paz, indo para casa aqui de boa, né? Sabe aquele momento que você sai em paz, tranquilo, né? E aí então eu fui desviado um buracão enorme que tem ali na frente. Aí um motoqueiro achou que eu estava dando uma fechada nele, meteu o pé no carro, ainda bem que ele era ruinzinho, vesgo, deu um chute que não pegou no retrovisor.
Falei, opa, tá nervosinho o tio, hein? Bora para casa. Vou perseguir ele, vou lá atropelar ele. É assim que devemos fazer? A revelação diz fazer isso? Não. A revelação diz, se alguém te ferir uma face, oferece a outra. Se alguém te fizer um mal, faça o bem. Havia um fazendeiro na China, da igreja do Watchman. O Watchman estava falando sobre a questão da vingança. Ele pediu permissão e falou, Watchman, eu posso contar uma história? Ele disse, pode, claro. Ele disse, eu comprei uma fazenda e nessa fazenda eu consegui fazer um poço. Eu irrigava a minha plantação. E os vizinhos tiveram dificuldade com os poços deles. Então à noite os vizinhos iam lá e puxavam a irrigação da minha fazenda para as fazendas deles. Fazia isso constantemente. E aí depois iam lá e fechavam, que são os canais, né? Fechavam. E eu vi aquilo. E aí eu olhei para eles e falei, pensei a respeito deles. Puxa, que coisa, né? Um dia foi lá na reunião dos fazendeiros e falou assim, eu sei que vocês pegam água da minha fazenda sem autorização. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu estou autorizando vocês a pegarem água da minha fazenda. Não precisa fazer à noite. Eu vou lá, ajudo vocês. Coloco os canos também, porque eu quero o bem de vocês também. Eu não quero o mal de vocês. Não vou me vingar de vocês. Eu quero que nós vivamos em paz. Ele falou, pastor, todos se converteram. Porque eles entenderam que ser cristão é exatamente oferecer a outra face. Roubaram minha água. Puxa, que chato, né? Vou eliminar esses ladrões. Vou torná-los parceiros. Vou dividir minha água com eles. E mais do que isso, vou falar para eles que Jesus Cristo me ensinou a dar a outra face. Entende que às vezes o que você pode fazer não é o que você deve fazer. Mas enquanto nós ficamos enfatizando o que nós podemos fazer, nós vamos fazer coisas que nós não devemos fazer. Por isso precisamos prestar atenção naquilo que devemos fazer. E as Escrituras nos ensinam. A primeira coisa que devemos fazer é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E uns aos outros como Cristo nos amou. Vamos para a solução, o tempo não permite que avancemos. Filipenses 4. Vamos deixar o Tiago, ele está nervosinho. Vamos para Paulo, que está mais calminho. Filipenses 4. Eis a solução que Paulo nos apresenta. Paulo escreve a carta aos Filipenses para agradecer aos irmãos. E principalmente no capítulo 4, ele expressa isso de uma maneira muito clara. Nos versos 10 a 13. Ele diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, irmãos, eu aprendi a ter um estilo de vida marcado pelo contentamento. Nós vivemos numa sociedade mercantilista, consumista, narcisista e hedonista. E se não prestarmos atenção, estas coisas começam a direcionar nossas vidas. E causa em nós um descontentamento contínuo. Tem uma série que está viralizando aí, é de uma japonesinha que ela organiza as casas, né? Ela foi organizar a casa de um casal, o homem tinha 180 pares de tênis. Depois que mulher que gosta de sapato, né? 180 pares de tênis.
Tinha tênis que ele nunca tinha usado. Precisa mesmo. Os Quakers têm uma frase bem simples: o que está sobrando para você está faltando para alguém. Doe. Bem simples, né? Está sobrando para você, está faltando para alguém. Doe. Vida simples. Contentamento com o que temos. Às vezes nós nos concentramos naquilo que nós não temos e deixamos de ser gratos por aquilo que temos. E aí ficamos divididos. E aí gastamos mais do que deveríamos gastar. E aí nos impacientamos. E aí queremos um monte de coisa. E como diz os antigos, queremos abraçar o mundo com as pernas. E ficamos ansiosos, e nervosos, irritados, e descontamos nos filhos. Porque não estamos contentes, porque não aprendemos a viver contente em toda e qualquer circunstância. Se tenho, agradeço porque tenho, se não tenho, agradeço porque não tenho. É simples. Paulo está dizendo, eu aprendi o segredo. Eu fui exposto à situação de fartura, eu disse obrigado pela fartura, mas não me deixei dominar pela fartura. Eu fui exposto a uma situação de faltar tudo, de pobreza, e eu agradeci pela pobreza. Eu conheci um amigo que o filho estava com depressão. Rapaz novo, bonito, depressivo. E aí ele foi para a Juvep. Passou 2 semanas no interior do Piauí. E ele descobriu que as crianças no Piauí, em alguns lugares, têm uma refeição por dia. E é aquilo e aquilo só. E aquele shortinho que ele está, já faz umas 3 semanas que ele está com aquele shortinho. Esperando alguém doar um shortinho para ele vestir. Sarou a depressão do menino. Ele percebeu que ele tinha muito mais do que ele precisava. E que não é o fato de você ter 10 bermudas que fará você feliz. Da Nike, evidentemente, né? Não é o fato de ter 500 camisas. Estou exagerando. Mas é mais ou menos por aí. Que fará você feliz. Mas é o fato de você ter um coração grato. De não ficar querendo coisas que não deveria querer. Na indefinição. Você quer realmente o quê? Deus está perguntando para você. Às vezes parece ridículo. Jesus chega para um cego e fala, o que você quer? Oh, eu quero ver. Fala, ah, tá. Eu quero que você diga o que você quer. O que você quer. Defina. Esteja satisfeito, tenha uma vida simples. Paulo escreve a Timóteo. Timóteo seria pastor na igreja de Éfeso. 1 Timóteo 6, versos 6 a 10. Compensa lermos para terminar esse sermão. 1 Timóteo 6, 6 a 10. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. No dia do velório do Rockefeller, uma pessoa se aproximou do contador e disse assim, quanto ele deixou? O contador nem precisou fazer conta, falou para ele, tudo. Quanto ele deixou? Tudo. Não levou nada. Você sabia que aqueles ternos lá na funerária não tem bolso? Para que defunto quer bolso, gente? Conta para mim. Para que ter bolso no terno da funerária? Não faz sentido, né? Porque é certo que nada trouxemos, também nada levaremos. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos.
Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Eu gosto da versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, de Eclesiastes 7:29, que diz assim: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. E porque complicamos tudo, nós ficamos vivendo essa vida de mente dividida. A gente nunca sabe o que realmente quer. A gente está sempre amando o que não deveríamos amar. E deixando de amar quem deveríamos amar. Às vezes amamos tantas coisas e não amamos as pessoas ao nosso redor. Às vezes nós criamos um ambiente ruim em casa por causa de um animalzinho de estimação. Não que você não deva amar o seu animalzinho de estimação, mas você tem que amar mais o seu filho do que o animalzinho de estimação. O animalzinho de estimação não é seu filho. O animalzinho de estimação não tem uma alma eterna. Seu filho tem alma eterna. Devemos amar as pessoas e usar as coisas para demonstrar nosso amor pelas pessoas. Devemos definir que devemos de fato querer aquilo que Deus quer que nós queiramos. E não sair por aí querendo qualquer coisa. Nós podemos querer a coisa errada. É por querer tudo que vê que o peixe vai lá e morde o anzol, né? Não sejamos como eles. Pelo contrário, optemos por ter uma vida de contentamento, uma vida de simplicidade. Se Deus lhe tem concedido de ter condições, recursos, desfrute do seu recurso, mas não deixe essas coisas dominar você. Paulo disse, tudo é lícito, nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nada. Eu serei senhor de tudo o que tenho. Eu vou tomar as decisões com sabedoria. Curve sua fronte e fale com Deus. Este é o momento de você falar com Deus em cima daquilo que Deus falou com você. Eu não costumo fazer apelos, pedir para as pessoas virem à frente, porque às vezes eu acho que as pessoas entendem que vir à frente é tudo o que Deus quer que elas façam. Na verdade, Deus quer que elas tomem atitudes. Deus quer que nós rompamos definitivamente com essa instabilidade mental, com esse negócio de querer o que não deveríamos querer, de amar o que não deveríamos amar. Definir exatamente o que você quer na sua vida. Se você quer uma vida de santidade, abandone os pecados. Rompa com os hábitos pecaminosos. Se você quer uma vida plena, abandone os vícios. Tome uma atitude. Escolha uma maneira de, se necessário for, paulatinamente, aos pouquinhos, abandonar essa coisa que está perturbando você. Deus estará com você. Deus te ajudará. Porque Ele quer o melhor para nós. Senhor, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque um dia Tiago percebeu estas verdades e compartilhou conosco. E nos ensinou sobre a necessidade de termos mente definida, pensamento claro e objetivo em relação ao que devemos querer na vida. Livra-nos, ó Deus, de sermos instáveis, inconstantes como onda do mar. Que sejamos certos, diretos, objetivos, como flecha lançada ao alvo, que atinge, ó Deus, o seu alvo, que consegue resultados que glorificam o Senhor. Em nome de Jesus.